vamos começar hoje essa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Iguatu. O objetivo é justamente poder mostrar para a população, para o eleitor, que quem são os vices. Muita gente acha que vice é só uma figura ilustrativa, né, para muitos. Particularmente eu não acho. Eu acho que os vices têm que ser tão bem considerados como os candidatos. Afinal de contas, a qualquer hora, um vice pode assumir uma prefeitura, né? Então a gente precisa saber quem é, qual é a visão que esses candidatos têm sobre a situação do município, sobre possíveis soluções, né? Iguatu não é nada muito novo o vice assumir no lugar do prefeito. Então, assim, é necessário que a gente possa... O grande objetivo dessa série de entrevistas aqui com os candidatos a vice-prefeito é justamente poder levar até você que está pelo rádio. O som do rádio vai chegar quem está na zona rural, quem está nos sítios, nas vilas, nos distritos e na cidade, em formato geral, que acompanha a programação da Mais FM. São 12 horas e 28 minutos, são 12h28, senhoras e senhores. Nós teremos 30 minutos para conversar com o candidato a vice-prefeito aqui, que faz a coligação PL e o Novo, né? Que é o Pedro Helder, que está aqui conosco. E eu vou explicar rapidamente, são 12h28h30. Hoje, pela data de sorteio, seria a presença, a abertura dessa série de entrevistas, seria com o candidato Bandeira Júnior. Mas, em função do candidato que aqui está no nosso estúdio, Pedro Helder, não poder estar aqui na quinta-feira, que seria a data da sua entrevista, eles, numa conversa com cavalheirismo, perguntou se era possível fazer esse remanejamento. Nós não vimos um problema nenhum, não há prejuízo para nenhum dos dois. Ambos concordaram que não tinha problema a entrevista do Pedro Helder ser hoje, e na próxima quinta-feira, que seria do Pedro Helder, estará aqui conosco, então, o candidato a vice-prefeito Bandeira Júnior. São 12h29. Rapidamente aqui as regras, quase nem tem regras. São 30 minutos de conversa aqui com o candidato. A primeira pergunta é igual para todo mundo, e a partir da segunda pergunta, nós temos aqui... Vamos mostrar aqui a geral, Dani? Pronto, mostra aí a geral. Tem um potinho aqui com 10 perguntas aqui dentro. O próprio candidato vai sortear. Eu vou pegar e vou mostrar aqui nesta câmera para vocês saberem que pergunta é. Então são 12 horas e 30 minutos. Vou dar start aqui no nosso cronômetro. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Mais FM o candidato Pedro Helder, do Novo, que faz coligação com o PL 22. Primeira pergunta, que é igual para todo mundo, Pedro. Seja muito bem-vindo a essa nossa conversa. Por que que você aceitou ser candidato a vice-prefeito de Iguatu? Boa tarde, meu amigo Paulino. Boa tarde, ouvintes da Mais FM, do Iguatu. Uma boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar à população do Iguatu. Eu me chamo Pedro Helder, sou médico neurologista e queria falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sou neto do seu Zé Amâncio, marchante do mercado municipal, e da dona Bila, que tinha uma venda, era autônoma no centro da cidade. Assim como sou neto de Dedé Cipriano, ali das Barreiras, um dos homens mais inteligentes que eu conheço, e da dona Luísa Barros, que tem uma ampla história de ações sociais na nossa comunidade. Sou filho do capitão Helder, militar da reserva do Exército Brasileiro, que tenho muito orgulho de ser meu pai e meu herói. E sou filho também da Sayonara Barros Cipriano, que é professora, psicopedagoga, a quem tenho todo o amor. Assim como sou irmão da Sonali Barros de Oliveira, dentista, e da Sara Sophie. É com essa estrutura familiar que eu gostaria de me apresentar para vocês, porque eles são parte de quem eu sou. Sou o primeiro médico da família do meu pai. Ingressei na Universidade Federal do Ceará em 2014. Naquele ano, a Faculdade de Medicina foi a mais procurada do Enem, com mais de 5 mil inscritos, e passei também em outros 3 vestibulares para medicina. Desde aquele momento, Paulino, eu sabia que tudo o que viria depois dependeria do meu grau de comprometimento, e eu sempre tratei a minha formação com muita seriedade. Tanto que em 2019, ao me formar, eu me formei com o diploma de distinção acadêmica, que é concedido a 10 médicos dentre os 160 que se formam por ano na UFC, que
que agraciava aqueles com melhor desempenho acadêmico, maior produção científica e ação em extensões universitárias. Assim que me formei, ingressei na Marinha do Brasil como oficial médico temporário. Sempre foi uma vontade minha, porque eu tinha no meu pai um espelho e sabia que servir me traria grandes ensinamentos. E assim o foi. Servi em momento da pandemia, integrei a Operação Grande Muralha na linha de frente do Covid e aprendi bastante também com a minha formação militar, que já vinha antes mesmo de entrar na Marinha do Brasil, mas que se continuou naquela instituição. Terminei a minha passagem na Marinha do Brasil falando que um resumo dessa passagem era na palavra trabalho. Isso resume a minha vida nos últimos 10 anos, estudo e trabalho. Tanto que ingressei na Universidade Federal do Ceará mais uma vez para concluir a minha trajetória na neurologia, 3 anos de residência médica, 3 anos que tive a oportunidade de atuar nos maiores hospitais públicos de Fortaleza, o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Ao terminar a residência, prestei concurso para uma subespecialização, onde fui o primeiro colocado para ingressar na Universidade de Brasília e também fui o primeiro colocado na seleção do Hospital Sara, né? E isso tudo foi à base de muito suor e sacrifício. E é por isso que depois de ter essa trajetória de formação acadêmica, eu me senti preparado e pronto para retornar à cidade do Iguatu sob a perspectiva de quem não só atua e trabalha no SUS, como alguém que é usuário do SUS. O capitão Helder falou em outro momento sobre situação de esperar consulta, exame. Sabe por que ele falou isso? Porque nós somos usuários do SUS. O capitão Helder foi atendido no hospital regional, a dona Sayonara já foi atendida no hospital regional, minhas irmãs já foram atendidas no hospital regional. O único hospital que eu me internei quando criança foi no hospital regional. E por achar que hoje não durmo tranquilo com a situação da nossa cidade em diversos aspectos, incluindo a saúde, eu me coloquei como uma pessoa técnica, que, como você falou, acho também que o vice-prefeito deve ser uma pessoa capacitada para gerenciar e acrescentar na gestão municipal, e dessa forma eu acredito que eu tenho capacidade para atuar e ajudar o capitão Helder a gerenciar os diversos setores da nossa cidade. Muito bem, senhoras e senhores, a primeira pergunta está respondida, ela é igual para todo mundo. Pedro pode colocar a mãozinha nessa cumbuca aqui, transparente, e me tirar um tema, por favor. Isso. A pergunta é, primeiro mostrar aqui para os senhores e senhoras, como o senhor enxerga o papel de um vice-prefeito na mediação de conflitos, na promoção de parcerias entre diferentes setores da sociedade? Essa é uma excelente pergunta, Paulino. E uma chapa, ela precisa ter uma harmonização. Ela precisa ter uma complementariedade. O que é que isso quer dizer? Claro que eu e o capitão Helder, nós temos vários pontos em comum. Nós somos frutos da educação, nós temos uma formação militar, ele bem mais extensa porque é um militar de carreira, eu como militar temporário, mas tem áreas em que ele tem maior domínio e outras em que eu tenho maior domínio. E isso eu acho que deve ser uma exigência para formar uma chapa, uma complementariedade entre o candidato a prefeito e vice-prefeito. Uma vez que determinados assuntos o vice-prefeito vai poder mediar. No meu caso, eu me coloco como uma opção para, com certeza, tentar dialogar com os diversos setores da saúde em seus diversos níveis de atenção. Claro que o capitão Helder também tem a capacidade de gerenciar vários desses pontos, mas de forma interna, ao conhecer o SUS, ao atuar no SUS, eu me coloco como uma pessoa que pode auxiliar na gerência da saúde e não só isso, da educação, porque assim como ele é formado em História e é professor, eu também dou aula para graduação e pós-graduação na área aí da medicina e da neurologia, e eu sei que a educação é um tema que é comum e é forte a nós dois. O vice-prefeito, ele pode ter essa atuação de não só dar ideias, mas de procurar a melhor execução para tais ideias. E a nossa chapa tem essa particularidade. Além de termos pensamentos uníssonos, nós nos complementamos e acho que temos as melhores estratégias para buscar as melhorias para a nossa cidade. Muito bem, senhoras e senhores, estamos entrevistando aqui hoje Pedro Helder, da coligação PL e Novo. Ele, o Pedro Helder, candidato a vice-prefeito de Iguatu. Pedro, por favor, escolha aí um novo tema. Você pode ficar à vontade para levar quanto tempo você quiser para responder essa pergunta. Aqui, quanto mais a gente discutir, melhor. Pronto, nos 30 minutos que nós temos à sua disposição. A pergunta é: o senhor tem a noção real dos problemas mais graves que afetam o município? Paulino, eu tenho essa noção e isso me entristece bastante, porque, como eu falei para você, eu não durmo tranquilo hoje.
Graças a Deus, meus familiares têm saúde, as pessoas que eu gosto, que eu convivo, têm saúde, mas dentro dos problemas mais graves do município, a nossa saúde ela apresenta problemas sérios nos diversos níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Nesses vários momentos que eu falei aqui, que o capitão Helder e meus outros familiares recorreram ao hospital regional e a outros atendimentos, nós notamos falhas. E isso é sabido pela população, né? E essa questão me deixa extremamente incomodado, porque eu sei que eu tenho um limite de atuação, eu consigo resolver determinados problemas como médico, mas tem determinados problemas que eu só conseguiria resolver como político, né? E essa articulação, ela é extremamente necessária. A política, ela afastou boas pessoas e criou um mito de que somente pessoas ruins devem adentrar a política. Eu já acho que não. Eu sou médico, é isso que me estimula, é isso que me acorda todos os dias, é a minha vocação, eu me encontrei na neurologia e eu tenho essa característica não como uma característica negativa, eu interpreto como uma característica positiva, porque eu não vou deixar de ser médico, eu vou tentar atuar dentro da minha formação para, de forma técnica, buscar a resolução para os problemas mais graves dentro do nosso município. Eu elegeria, não em ordem, mas em um tripé de problemas para a nossa cidade, a saúde como um dos principais, a infraestrutura, visto que nossa cidade ela carece de estradas, ela carece de projetos de urbanização, ela carece de projetos de revitalização e também encontro na segurança e educação aí, na verdade, 4 temas que a nossa cidade vem pecando. E aí eu incluo a educação porque os nossos índices são os piores do estado e a gente tem que brigar contra isso. Só tem como mudar uma realidade de uma cidade através da educação. Então, até voltando um pouco atrás, não seriam 3. Eu acho que os 4 principais problemas que eu enxergo e que eu tenho uma ideia de contribuir diretamente envolvem a saúde nos seus diversos níveis de atenção, né? Postos que na atenção primária não funcionam em tempo adequado, nem nos dias que deveriam. Na atenção secundária, a gente carece de exames e de serviços especializados. E, inclusive, na atenção terciária, que hoje em dia é o foco dos debates em relação à saúde, o hospital regional com uma carência enorme em estrutura física e estrutura humana, né? E dentro dos outros temas, segurança pública é um problema do estado inteiro. A gente tem como ajudar, claro que esse papel não se restringe ao município, na verdade, mas a gente tem algumas ideias que vão ser debatidas ao longo dessa conversa. Educação, nós temos excelentes propostas, ao meu ver, para alavancar a saúde, a educação pública da nossa cidade. E a infraestrutura, o capitão Helder com mais propriedade, mas a gente já vem discutindo esse tema de forma contundente, porque quem conheceu o Iguatu há muitos anos e entrou no Iguatu recentemente, sentiu que a cidade está abandonada, que a cidade não avançou e que, pelo contrário, a cidade piorou e prejudicou o dia a dia dos seus cidadãos. Muito bem, entrevistado de hoje, abrindo essa série de entrevistas, é o candidato Pedro Helder, que é candidato a vice-prefeito aqui de Iguatu. Pedro, por favor, selecione um outro tema. Muito bem, senhoras e senhores, pergunta é um pouco mais longa. De que forma o senhor pretende colaborar diretamente com o prefeito nas decisões estratégicas para a cidade? O senhor acha que terá voz ativa na administração? Essa chapa é um pouco particular, né? A gente até causou curiosidade de muitas pessoas, mas, mais uma vez, eu reforço a força que talvez essa chapa tenha, né? Nós temos pensamentos uníssonos, nós pensamos de uma forma bem igual e, na verdade, o meu pai, ele é um espelho de cidadão para mim. Ele formou uma família vindo de uma origem humilde, nos deu condições para buscarmos nossos sonhos e sempre foi uma pessoa que não só falou dentro de casa, mas ouviu, né? E buscou nos aconselhar da melhor forma possível. Então, em relação à voz ativa, eu acho que o papel dele como pai se colocará também como administrador público no sentido de ouvir as outras pessoas e saber que quando as ideias são boas, quando os projetos beneficiam as pessoas, ele é totalmente capaz de colaborar da melhor forma possível. Eu me vejo dentro desse contexto de candidato a vice-prefeito, com a possibilidade de algumas ideias que eu já discuti com ele, né? E que eu acho que merecem a sensibilidade de uma pessoa que está dentro dessa área. Por exemplo, Paulinho, há muito tempo eu discuto com ele alguns pontos que são de intersecção entre saúde e educação. Nós hoje temos uma carência em relação a algumas matérias formativas.
Antes, você é de uma época boa, que se formavam cidadãos, né? Que se procurava uma formação completa. E hoje em dia a gente carece de determinados assuntos, né? Na minha área, é bem perceptível que existe uma dificuldade das pessoas leigas em lidarem com determinadas situações. Uma situação de engasgo, reconhecer uma parada cardíaca de quando chamar ajuda. São coisas que a gente coloca no meio médico, no suporte básico de vida, que a gente poderia, de uma certa forma, chamar aqui como primeiros socorros. Então, uma das coisas que eu conversei com ele seria de forma extracurricular, a gente buscar pessoas que vão capacitar tanto na escola pública como, se caso seja da vontade das escolas particulares, firmarem uma parceria para que a gente capacite os adolescentes da nossa cidade nos principais temas em relação a primeiros socorros, porque isso salva vidas, Paulinho. Se nós estamos em uma área de grande circulação, como uma praça ali da Igreja da Matriz ou o centro da cidade, e uma pessoa perde a consciência, e eu tenho uma pessoa que seja capaz de reconhecer que aquilo não foi um desmaio, foi uma parada, fazer o atendimento inicial corretamente, chamar aquele que necessita, a gente salva essa pessoa de ficar muitas vezes incapacitada para o resto da vida. Então, a saúde e a educação, elas dialogam muito. E essa é uma coisa que eu já vinha conversando com ele, inclusive outros temas que são, de certa forma, sensíveis, mas que precisam de pessoas técnicas da área para suscitar essa discussão. A gente ter determinados aparelhos em pontos estratégicos da cidade. Então, essas questões a gente vem discutindo. Ele é uma pessoa extremamente capacitada para entender essas demandas e nós vamos, ao longo da gestão, se for do interesse dos nossos companheiros do Iguatu, né, colocar essas medidas em pauta, estudar a viabilidade delas e, se ocorrer, talvez ter uma gestão que seja referência e que traga novidades no sentido de saúde e educação. Esse foi só um dos exemplos. A gente vai poder discutir mais alguns dos exemplos que a gente pensa aqui, como em relação à educação, a reabertura do tiro de guerra, trazer um modelo de escolas cívico-militares, que a gente precisa discutir de uma forma um pouco mais técnica em relação aos reais benefícios que a gente conhece que tem. A gente vai pensar em abrir cursinhos para concursos de forma gratuita, como já acontece em outras cidades, né, para preparar os jovens para o mercado de trabalho. Então são várias coisas que a gente vem debatendo e que o Capitão Helder se mostra não só um entusiasta, um idealizador, mas também um incentivador dessas ideias que a gente vem discutindo. Eu acho que essa chapa só tem a ganhar com o diálogo entre a gente. Muito bem, senhoras e senhores, já são 12h45, estamos com 14 minutos e 54 segundos de conversa com Pedro Helder, que é candidato da coligação PL e Novo. Ele é candidato a vice-prefeito de Iguatu. Pedro, por favor, seleciona mais um tema, por favor. A próxima pergunta é, para você que está nos acompanhando nas redes sociais, o senhor tem planos de liderar algum projeto ou iniciativa específica enquanto vice-prefeito? Se sim, qual? Paulino, algumas ideias concretas já foram pensadas. Claro que a gente vai precisar, uma vez que cheguemos à gestão do município, estudar a viabilidade dessas propostas, saber o quanto nós temos de orçamento, em que momento isso será realizado. Mas eu não poderia deixar de citar que nós temos projetos que pretendemos encabeçar aqui no nosso município. Um deles é a elaboração, e isso vai ser estudado, de uma unidade de AVC no Hospital Regional do Iguatu e de uma unidade de hemodinâmica. Por quê? Porque existe uma máxima na medicina, e uma é que tempo é cérebro. No geral, para a gente não entrar em detalhes, um paciente que tem um AVC isquêmico, quando falta sangue, tem um vaso obstruído, ele tem cerca de 4 horas e meia, a depender de alguns critérios de elegibilidade, para ele ser submetido ao tratamento standard, padrão ouro, que seria desobstruir esse vaso. Existem algumas formas de desobstruir esse vaso, mas veja que eu falei, ele tem 4 horas e meia. Em outras situações isso pode se estender até 24 horas, mas a gente está falando aqui em fazer o básico e não fazer o que se faz em grandes centros no mundo. Então veja que eu toco num tempo sensível, que é a questão do tempo. Isso vale tanto para AVC quanto para infarto. E atualmente a gente não tem condição de fazer o atendimento adequado desses pacientes e eles não têm tempo de chegar no Cariri, porque se eu pegar uma ambulância daqui para o Cariri, o melhor dos cenários era que a pessoa fosse reconhecida nos primeiros minutos. Isso não acontece. Em qualquer local do estado, a pessoa chega horas depois do déficit.
às vezes tem 1 hora ali do que a gente chama de janela. Ele não vai conseguir chegar em 1 hora no Cariri, ele não vai ser submetido a esse tratamento. São várias nuances, são projetos difíceis, a gente conhece em determinados aspectos a burocracia para chegar a esses pontos, mas a gente também reconhece a importância de ter um atendimento mais especializado. Então, é um projeto que eu teria uma certa honra de encabeçar a criação de unidade de hemodinâmica e de AVC na cidade do Iguatu para tratarmos de forma adequada as pessoas que sofrem com as 2 doenças que mais matam e incapacitam no Brasil e no mundo, que são as doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Nesse sentido, a gente também pretende encabeçar projetos em outras áreas da saúde, como, por exemplo, em relação ao déficit que temos de exames que não são realizados e de consultas com especialistas, que os pacientes chegam a esperar meses a anos, a gente vai atrás de mapear esse déficit e nós vamos fazer contratos, se possível, com estruturas que fazem espécies de multirões, que são bem realizáveis e que funcionam no final de semana, até fora do período aí da semana, e que é capaz de atender várias dessas demandas reprimidas em várias áreas, como a minha, a neurologia, como a otorrinolaringologia, como endocrinologia. Então, a gente pensa em um primeiro momento sanar esses déficits, trazendo pessoas para nos ajudar, e uma forma de sanar esse déficit de consulta e exame seria o encurtamento dessas filas por meio da atuação de multirões. Então, essas são 2 das nossas propostas e pensamentos que a gente pretende encabeçar e que pode mudar drasticamente a realidade do povo do Iguatu. Eu queria pontuar só mais uma coisa, se você me permite, Paulino, que é o seguinte: quem está dentro da saúde entende que para você ter um atendimento de qualidade, você precisa colocar os recursos nos locais certos. Não basta vir uma emenda parlamentar e eu pagar a folha de pagamento, né, e simplesmente pronto. E aí eu digo que investir no hospital regional, investir na saúde da cidade. Isso não é suficiente. Para que a gente consiga fazer com que a população se sinta bem atendida, que ela chegue no hospital, que ela chegue num posto de saúde e diga: não, eu fui bem atendido, ouviram minhas demandas, eu fui realmente acolhido, é preciso mais do que dinheiro. É preciso que a gente fortaleça a estrutura que existe aqui dentro da cidade, ou seja, a gente vai conversar, sentar com todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, agentes comunitários, mas nós vamos reforçar essas equipes, né? Eu tenho total ciência de que o Iguatu tem excelentes pessoas com as quais eu já conversei, inclusive, médicos, especialistas de excelência espalhados pelo estado e que dizem não vir para o Iguatu porque acham que não tem oportunidade de crescimento aqui, que não tem condições, às vezes, de atuar com a medicina digna, que eu acho justo ele colocar esse ponto. E nós queremos atrair essas pessoas, nós queremos fazer uma equipe que tenha pessoas comprometidas, engajadas em gerar problemas. Gerar problemas por quê? Porque você só conhece os problemas mais importantes se você traz pessoas boas que se incomodem com aquela situação e chegue pra gente e diga: olha, isso aqui tá errado, tá faltando uma gasometria arterial na emergência do hospital regional. Como é que eu vou atender um paciente que é renal crônico sem uma gasometria se ele está descompensado? Isso é verdade, mas eu preciso de quem? De pessoas que se incomodem com aquela situação, né? Então, a gente sabe o que é preciso para atender bem um paciente, desde a porta, na emergência, até a enfermaria, UTI e ambulatórios. Como que a gente vai fazer isso? A gente não vai atrás só de recursos, a gente vai atrás de pessoas. Vamos sentar com quem já faz parte da saúde aqui da nossa cidade e vamos reforçar esse time com pessoas que muitas delas são filhos do Iguatu e que pretendem voltar para cá, mas acham que não conseguem se instalar aqui. A gente vai mostrar para essas pessoas que nós conseguimos reformar a saúde da cidade e é isso que faz diferença na saúde da população. É assim que a pessoa se sente acolhida. É quando a gente conseguir não só recursos, quando a gente conseguir reformar fluxos, protocolos, trazer pessoas para junto da cidade. Muito bem, senhoras e senhores, são 12 horas e 51 minutos. Estamos entrevistando Pedro Helder, candidato a vice-prefeito de Iguatu, na chapa coligada do PL com o Novo. Pedro, por favor, tira mais um tema aí pra gente. São 30 minutos de conversa e a pergunta é: como o senhor planeja manter uma comunicação efetiva com o prefeito
para garantir que suas contribuições sejam valorizadas e implementadas? Quando a gente formou essa chapa, ela foi formada muito no sentido de que se precisava complementar determinados pontos que o Capitão Helder julgava muito importante. O Capitão Helder é agropecuarista, é ex-atleta, é da segurança pública, é um homem que foi formado na educação e que tem um conhecimento abrangente de diversas áreas. Eu já me coloquei aqui como uma pessoa que tem vivência na educação, como sou professor atualmente, tenho vivência na saúde como médico, neurologista, tenho vivência na segurança como militar da reserva da Marinha do Brasil. E dessa forma, a gente com certeza vai ter oportunidades de discutir o que está andando, o que não está andando, o porquê não está andando e quais as metas que tem que traçar. O primeiro ponto, Paulino, e que é uma dificuldade muito grande, inclusive quando a gente está discutindo essas pautas, que a gente conversa muito sobre isso, é que no Iguatu faltam dados. A gente não tem dados claros e acessíveis para abordar as deficiências da cidade. E você só consegue resolver um problema quando você mapeia ele. Por exemplo, habitação, pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, pessoas que estão em determinadas filas de espera. Então, o primeiro ponto que eu acho que vai ser muito importante em a gente chegar assim na gestão e mapear esses problemas vai ser justamente discutir onde a gente pode atuar, de que forma atuar, e uma vez que os projetos estejam em andamento, colocar prazos, deixar isso bem claro para a população, dizer, nós propusemos isso, vai ser realizado dessa forma, a verba é essa e isso vai estar exposto. Porque hoje a população do Iguatu não sabe exatamente quais projetos estão sendo traçados, quais os dados que a cidade apresenta, e quando a gente sabe são dados ruins e deve ter muito mais. Então a nossa capacidade de dialogar, ela vai além do contexto Capitão Helder, Dr. Pedro Helder, pai e filho. Na verdade ela vem da necessidade de entender que existem áreas que ele domina, existem áreas que eu domino, a gente vai de certa forma complementar a atuação do outro e conhecendo os problemas, determinando metas, sendo claro com a população, colocando de forma transparente todos esses projetos, eu acredito que a gestão já estará um passo ou mais à frente do que já foi feito até hoje. 12 horas e 54 minutos. Por favor, Pedro, mais um tema. A próxima pergunta para Pedro Helder é: se o prefeito e você tiverem opiniões diferentes sobre algo importante, como é que vocês vão resolver isso? É uma excelente pergunta. Do ponto de vista de administração pública e de trabalho, a gente sabe que você não está correto 100% das vezes em nenhuma das situações, né? E isso você só adquire com maturidade. Hoje eu já tenho essa maturidade para saber que existem pontos que você propõe que são muito bons, tem outros que você vai precisar lapidar. E nesse sentido, se a gente discordar de alguma proposta, a gente não é somente o Capitão Helder e o Dr. Pedro Helder, a gente tem uma equipe, né, que vai poder nos orientar de forma técnica em cada área. Então não adianta também nos restringirmos a uma opinião minha e uma opinião dele ou a um conceito de um ou de outro. É para isso que existe uma equipe, é para isso que é formada uma gestão, é para isso que em determinada área, ambiente, eu vou ter uma pessoa capacitada, saúde, pessoas capacitadas, educação, pessoas capacitadas, e a gente está disposto a ouvir essas pessoas. Não tem decisão unilateral, né? Eu acho que a melhor forma de você resolver um impasse, uma dúvida sobre determinada ação, é conversar com outras pessoas também e saber o que é que elas acham, e a partir daí traçar a melhor estratégia para resolver esse problema. Senhoras e senhores, 12 horas e 56 minutos, Pedro Helder é o entrevistado como candidato a vice-prefeito de Iguatu. Por favor, Pedro, o senhor tem mais um tema aí? A intenção é gabaritar aqui, hein? Vamos bater esses papeizinhos todos. Muito bem. Muito bem. A próxima pergunta, Dani, aqui. Caso haja uma real necessidade de afastamento do prefeito, o senhor está preparado para assumir a prefeitura de Iguatu? Pronto e preparado, porque isso está dentro da definição, né, digamos assim, da formação de uma chapa. Em alguma eventualidade, na necessidade de o vice-prefeito assumir a gestão municipal, por qual tempo que seja, você tem que estar preparado e conhecer a sua equipe vai facilitar esse processo. Então, assim, a gente está preparado não porque a gente conhece tudo, não é isso, pessoal. A gente não tem conhecimento sobre todas as áreas e a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Na verdade, a gente está preparado porque a gente tem disposição e a gente foi criado
de uma maneira, ele criado pelos meus avós e eu criado por ele, que a gente busca sempre fazer o melhor da melhor forma possível nas condições que a gente tem. E é isso que a gente vai buscar fazer. Então, a nossa preparação advém disso, da disposição em fazer o melhor. Pedro, se informando, você tem mais 2 minutos e meio, pode escolher mais um tema. A próxima pergunta para Pedro Helder é: em que áreas específicas o senhor acredita que poderá atuar com maior eficácia como vice-prefeito? Eu vou resumir essa resposta porque a gente já tratou em alguns pontos, mas frisando que na saúde a gente vai atuar nos diversos níveis de atenção, primário, secundário e terciário. Nós temos projetos para o hospital regional, nós temos projetos para os postos de saúde, nós temos projetos para a policlínica, assim como para os serviços secundários. Em relação à educação, essa vai ser uma bandeira que vai ser muito batida porque tanto o capitão Helder como eu, nós somos frutos da educação e foi o que nos trouxe até aqui, estudo e trabalho nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, a nossa preocupação é em colocar o jovem iguatuense no caminho certo e a gente só consegue fazer isso de forma segura por meio da educação. Claro que tem outras vias, o esporte vai ser algo que a gente vai debater em outros momentos, mas de forma segura a gente vai martelar na educação dessa cidade nos diversos níveis. Ensino básico, fundamental, médio e trazendo novas formações também para esses alunos e esses jovens. E acredito também que em relação à segurança pública, a gente vai poder ter um conhecimento de causa para atuar de forma auxiliar ao que é de competência do governo do estado, certo? Então, a gente vai conseguir sintetizar essas ações nas grandes áreas. Muito bem, o Pedro Helder vai ter mais 1 minuto e 10 segundos. Ah, Pedro, desculpa, é você que pega, sou eu. Vamos lá. Vamos lá, e quanto tempo ele responde Próxima pergunta, Dani. O que você acha que o vice-prefeito deve fazer para ajudar a cidade a crescer? O crescimento de uma cidade, Paulinho, depende de muitas variáveis, né? E é o melhoramento dessas variáveis que vai fazer com que o município se impulsione. Ao melhorar os níveis de educação, a gente vai atrair investimentos. Ao colocar as devidas relações de incentivo fiscal, a gente vai conseguir atrair empresários, indústrias para que gerem emprego. Ao gerar emprego, a gente vai conseguir melhorar a situação social da nossa cidade e ao fazer isso, a gente consegue fazer com que a cidade do Iguatu tenha um progresso, né? E evolua. Então, essas áreas todas que nós debatemos vão ser melhoradas e isso por si só colocará o Iguatu no rumo certo. 13h em ponto e a entrevista é com Pedro Helder e nós dissemos a ele que quando terminasse essa nossa conversa de 30 minutos, nós teríamos mais 1 minuto para que ele pudesse trazer suas considerações finais, valendo a partir de agora. Pedro. Meus amigos, eu queria agradecer a paciência de vocês. Eu acho que o caminho é esse, é escutar as propostas dos candidatos, conhecer os candidatos a prefeito e a vice-prefeito, saber o que eles podem acrescentar na gestão e julgar o que vocês enxergam de melhores condições para assumir a gestão municipal. Nós estamos aqui porque acreditamos que estamos prontos, nós fomos treinados, fomos testados, nós não surgimos do nada, viemos de baixo e estamos aqui hoje por esforço próprio. E isso fala muito sobre nós. Estamos aqui disponibilizando a nossa vida e o nosso tempo e isso mostra o quanto a gente quer o bem do Iguatu e quer fazer a cidade melhorar. Antes de encerrar, Paulino, se você me permite, eu gostaria de te dar uma lembrancinha. Tranquilo. Pode ser? Pode. Aí tá dentro de 1 minuto, né? Tá certo. Pronto. Como eu falei, Paulino, assim, a gente teve a oportunidade, durante esses anos de formação, de atuar em pesquisa, ensino, ações universitárias. E aí eu trouxe um livro do qual eu tive a oportunidade de participar, certo? Que ele tem 4 capítulos que eu pude escrever e tem também aqui uma apresentação, certo? Beleza, Pedro. Eu vou mostrar o seu livro que você está me entregando aqui. E a gente agradece ao Pedro Helder pela presença, pela participação e boa sorte. Obrigado pela presença. O prazer foi meu, uma boa tarde, pessoal, e um forte abraço.